Nós vamos trabalhar, irmãos, da seguinte maneira, 3 palestras. Primeiro, eu vou tentar fazer uma junção aqui de 2 conteúdos importantes, que é a teologia bíblica. Nós vamos trabalhar um pouco o conceito de teologia bíblica associado ao cessacionismo, porque que o conhecimento da teologia bíblica nos ajuda muito a entender esse tema. Segundo, nós vamos analisar o cessacionismo à luz das Escrituras, de modo mais prático. E por último, nós vamos falar dos dons de curas e dons afins, né? Como que a Bíblia trata esse tema dentro desse contexto geral. Claro que eu usei alguns outros livros para tratar do assunto, mas eu queria falar de 2, falarei mais de outros, mas esses 2 em particular, que é uma obra chamada A Confissão de Fé de Westminster e a Cessação da Revelação Especial. Essa é uma obra específica do tema, né? Quem faz aqui a apresentação da obra é o próprio Joel Bick, que é uma área de expertise dele também, que é um estudo na história e no pensamento cristão. Então, é uma série que lida com vários temas, e esse é um deles. A Confissão de Fé de Westminster e a Cessação da Revelação Especial. Então, é um material de cunho histórico, teológico, de grande envergadura, que é importante a aquisição, caso os irmãos tenham condições de tê-lo, não é, por esse tempo. O outro é um livro mais conhecido, que já foi traduzido em português, como eu tenho aqui, O Espírito Santo, de Sinclair Ferguson. Essa obra é um clássico. Você quer estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, esse é o livro, né? No meu entendimento, o melhor livro que nós temos em língua portuguesa sobre o assunto. E ele vai não apenas lidar com a pessoa do Espírito, mas com a obra do Espírito, no nascimento de Cristo, na obra de Cristo, e também no que diz respeito aos dons especiais, como dom de revelação, tudo mais. Ele vai trabalhar esse tópico aqui muito bem. Eu vou me valer muito desse material em uma das palestras, certo? Uma outra obra é de Richard Geffen, que eu acredito que já foi publicado em português também, essa obra. Richard Geffen publicou uma obra sobre perspectivas sobre Pentecostes, que é uma obra também, um clássico nesse tema. Eu diria que vale muito a pena a aquisição desse material também. Então, rapidamente, apenas uma revisão rápida aqui de literatura, o que vocês podem, depois, querendo aprofundar o assunto, podem ler essa obra com muito mais tempo, e certamente vocês vão tirar muito proveito também, ok? Mas hoje, agora, na primeira palestra em particular, eu quero trabalhar com vocês esse primeiro tema, teologia bíblica e cessacionismo. Então, primeiro, conceituando o cessacionismo, irmãos, eu queria que nós pudéssemos pensar aqui o que é exatamente o cessacionismo, antes de nós começarmos a lidar com esse tema, certo? Veja, quando você pensa nesse assunto, o cessacionismo, né, como é que você compreende essa doutrina? Eu pego aqui as palavras de Sinclair Ferguson na obra O Espírito Santo. Ele diz assim: a posição cessacionista pode ser sucintamente delineada como segue. Primeiro, em geral, o restauracionismo. O que é o restauracionismo? É a ideia de que os dons que foram usados no período do Antigo e do Novo Testamento, de revelação, eles vão ser restaurados à igreja, certo? Então, ele chama de restauracionismo aqueles que não são cessacionistas, certo? Ele diz: o restauracionismo não fornece explicação teológica convincente para o desaparecimento de determinados dons durante a maior parte da existência da igreja. Ele continua: atribuir a ausência desses dons à falta de fé é seguramente inadequado, se não arrogância espiritual e teológica. Continua Sinclair Ferguson. Em virtude da qualidade de fé possuída por tantos cristãos nos primeiros séculos, para não mencionar o princípio tão sublinhado noutros contextos por continuistas, de que o Espírito distribui seus dons
graciosa e soberanamente. E soberanamente. Ele continua: nesse contexto, tem se tornado comum rejeitar a clássica defesa do cessacionismo do século XX, das esmagadoras preleções de B.B. Warfield, publicadas em 1918, certo, acerca dos milagres, quando ele diz sobre a alegação de que Warfield não pôde apelar para um único texto da Escritura para provar o seu ponto de vista. Ele continua dizendo: ora, irmãos, é claro que aqui nós estamos lidando com um princípio. Nós cremos nos dons do Espírito, que o Senhor concede dons à igreja. O cessacionismo não lida com o fato de que não existem dons mais hoje. O que é dito é: não existem dons revelacionais, como no período do Antigo e do Novo Testamento, certo? Mas os dons, todos eles são dados pelo Espírito da mesma forma. Mas os dons revelacionais, esses não são mais concedidos à igreja. Ora, diante desse princípio ainda, eu quero citar aqui, irmãos, se vocês tiverem eu acho que é mais fácil até a aquisição desse material, que é uma obra publicada pela Editora Os Puritanos, que ela publicou recentemente a Confissão de Fé, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior comentado, né, de Williamson, por sinal, que foi publicado agora recentemente pela Editora Os Puritanos. E Williams, comentando o capítulo 1 da Confissão de Fé, né, ele vai declarar literalmente isso. Veja as palavras dele, irmãos. Deve-se notar que a confissão contradiz fortemente a visão popularizada pelo movimento pentecostal atual. Em essência, essa visão quer nos fazer crer que podemos ter ainda hoje os mesmos dons carismáticos, tais como profetizar, falar em línguas, curar, sobre os quais lemos terem sido exercidos na época dos apóstolos. Esse é um erro muito sério, diz Williamson. Em essência, é o resultado de uma falha em compreender o ensino bíblico acerca da história da redenção. Aqui é o gancho que eu quero pegar. Nas palavras de Williams, veja, ele diz: em essência, é o resultado de uma falha em compreender o ensino bíblico acerca da história da salvação. A própria Bíblia deixa claro que há muitas coisas na história da redenção que não podem e não irão se repetir jamais. É muito claro isso. Então, para Williamson, irmãos, é necessário entender a história da redenção. Aí entra o tópico teologia bíblica. Por que a teologia bíblica é tão importante aqui? E aí eu vou me valer do primeiro capítulo da obra de Gerhardus Voss, Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento. A teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Existe uma outra obra do Gerhardus Voss, irmãos, intitulada assim, o seguinte: ele descreve essa obra assim: Escatologia no Antigo Testamento. Essa é uma obra dele que é muito boa, muito interessante para ser lida. Escatologia no Antigo Testamento. E ele diz o seguinte, que Gerhardus Voss, primeiro momento, ele diz: não é bíblico sustentar que a escatologia é um tipo de detalhe da soteriologia, uma consumação da obra salvadora de Deus. A escatologia, diz ele, não é necessariamente linkada com soteriologia. Se assim for concebida, não é, ela vai deixar de lado um capítulo inteiro antes do pecado, que é a criação. Ora, se a escatologia fala apenas do período pós-queda, um capítulo inteiro da escatologia foi deixado de lado, que é a doutrina da criação. E ele diz assim: dessa maneira, não é meramente uma omissão ignorar a escatologia pré-redentiva. Por que pré-redentiva? Até a entrada do pecado não havia redenção.
Só depois do pecado que entra a redenção. Então ele diz, há uma escatologia que antecede a queda. E ele continua dizendo, preste atenção nisso, irmãos. Ele diz assim, isso, se nós fizermos isso, é colocar a sequência no lugar errado. Existe um fim absoluto determinado para o universo, antes e à parte do pecado. Há um propósito de Deus para a criação, antes e à parte do pecado. O universo, como criado por Deus, era somente um começo, o significado do qual, não é, ele seria perpetuado. E aí ele diz, há um detalhe interessante que ele diz, olha, o princípio da relação de Deus para com o mundo, desde o princípio, foi um princípio de ação. O objetivo não era comparativo, isto é, evolutivo. A criação não ia para um lugar onde eu ia comparar esse com aquele, isso é melhor do que isso. Ele diz, a criação caminhava para um objetivo, isto é, para um superlativo. Havia um objetivo final, havia um foco final, que era para onde todas as coisas estavam sendo caminhadas. Não era apenas antes do pecado, mas apesar do pecado, isso aconteceria. Depois do pecado, a redenção vai retomar o projeto da criação e vai elevar a algo superior ao próprio Éden, a um objetivo na história que suplanta ao próprio Éden, até porque se caminhava para uma consumação antes da queda, essa consumação não vai deixar de ser cumprida por causa do pecado. O Redentor será enviado e o mundo, como projetado por Deus, alcançará o seu fim último. Isso, então, é o outro aspecto da linguagem utilizada por ele. Mas aqui vem o meu ponto, que aqui eu quero chamar a sua atenção. É claro que talvez a maioria dos irmãos aqui não tenha lido nada sobre teologia bíblica, e não tem problema nenhum. Isso não é o fato de nós não compreender o que está sendo dito. Mas eu queria só fazer aqui uma rápida reflexão para que a gente possa entender um pouco o que significa a teologia bíblica. Deixa eu pegar a palavra revelação e tentar conceituar a partir dela. Veja, revelação é tido como substantivo que indica ação. Vou repetir. Revelação é tido como um substantivo que indica ação. A teologia bíblica lida com a revelação como sendo atividade divina, não o produto final dessa atividade. Isto é, como que Deus se revela na história, no processo, como que Ele se dá a conhecer em cada momento da história. Sua natureza e método, isto é, a natureza e método da teologia bíblica, não é? Sua natureza e método de procedimento terão naturalmente de manter estreito contato e reproduzir, até onde possível, as características do trabalho divino em si. Então, quando você passa a lidar com a teologia bíblica, eu tenho que lidar com o modo como Deus age na história. Então, como é que Deus lida com a história? Ele cria o mundo e tem um objetivo final para esse mundo. Mesmo o pecado entrando, o objetivo não é mudado. Ele agora é restabelecido pela redenção. Aquilo que Ele planejou antes da queda vai ser executado mesmo depois do pecado. Aqui eu tenho um outro fator que nos chama a atenção, é que então essa revelação, ela tem 4 características. Deixa eu colocar para vocês em 4 palavras. Todos vocês aqui que passaram por um seminário vão lembrar dessas palavras, certo? A primeira palavra é o conceito de progressividade. Toda revelação, ela passa por uma progressividade. A segunda palavra, toda revelação, ela é histórica, ela está estabelecida na história. Terceiro, toda revelação, ela é orgânica, isto é, o início da vida daquela revelação flui até que a consumação dela se manifeste. Então, eu tenho uma semente
e eu tenho uma árvore cheia de frutos. Nesse processo fluiu vida, isso é organicidade, independente das etapas que elas passaram, até que ela se tornasse uma árvore cheia de frutos. E quarto, ela é adaptável. Falaremos sobre isso. Isso tem a ver com um pacto, isso não tem a ver com a adaptação social, isso tem a ver com um Deus que fala dentro da estrutura do pacto. Vamos conversar sobre isso agora. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque em cada tópico desse eu vou tentar mostrar para vocês a associação com o cessacionismo. Por que isso é tão importante? Então preste atenção no primeiro ponto, a progressividade histórica do processo da revelação. Escute as palavras de Gerhard Voss, elas são claras por si só. A revelação não foi completada num único ato exaustivo, mas se desdobrou ao longo de uma série de atos sucessivos. Alguém pode perguntar assim, por que Deus, a discussão entre os teólogos e os cientistas, Deus fez o mundo em eras, não, foram dias. A discussão melhor seria, por que Deus não fez o mundo num dia só? Ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Por que Ele não fez tudo num dia só? Porque Ele mostra que a consumação da criação, ela passa por um processo. Ele está me ensinando aqui que a revelação se dá por um processo. Ele poderia ter feito tudo num único dia. Ele fez isso num dia, no 2º dia, no 3º dia, no 4º dia, no 6º dia de 24 horas. Aí chega a consumação. Na criação, Ele me diz como Ele trabalha se dando a conhecer. Outro ponto que nós vamos analisar aqui rapidamente, irmãos, veja, como matéria de fato, né, a revelação não poderia ser, deixa eu explicar isso, irmãos, como matéria de fato, a revelação não poderia ser, porque revelação não se firma por si só, mas está no que concerne a revelação especial, isto é, a revelação de Deus com o texto escrito, está inseparavelmente ligada a outra atividade de Deus que chamamos de redenção. Vamos lá. Revelação que se dá num processo e linkado a essa revelação dentro de um processo está outra atividade divina, redenção, especialmente no aspecto pós-queda, certo? Especialmente no aspecto pós-queda. Isso tem algum elemento interessante a mais para podermos perceber, irmãos. Redenção não poderia ser de outra maneira a não ser em sucessão histórica, porque ela se dirige à sucessão de gerações da humanidade que vem à existência no curso da história. Ele é o nosso Deus de geração em geração. Então, eu tenho a revelação divina e eu tenho a redenção operada nas gerações. Cada etapa da revelação você tem redenção para aqueles que pertencem a Deus naquele tempo. Gerhard Voss usa a seguinte expressão, a seguinte ideia, melhor dizendo: revelação é a interpretação da redenção. Ela deve se desdobrar em etapas, como a redenção faz. Revelação aqui em cima, redenção aqui embaixo. Elas vão acontecer juntas, mas não são coexistentes. Vou repetir isso aqui dessa outra maneira, irmãos. Veja, quando você diz assim, revelação e redenção acontecem juntos, não significa dizer, toda vez que tem revelação, eu tenho salvação. Mas eu estou dizendo que só haverá salvação se houver revelação. Então, esse é o caráter. A revelação vai produzir redenção. Chamamos os atos objetivos
de centrais, porque uma vez que acontece no centro do círculo de redenção, eles se ocupam igualmente a respeito do mesmo ponto, e não estão em necessidade ou capacidade de repetição. Veja, o mundo foi criado, o pecado entrou no mundo. Você não tem um ato de entrada de pecado no mundo novamente. Diz Paulo aos Romanos: por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Então eu tenho um ato único. Eu tenho atos de libertação do Egito, eu tenho atos de travessia do Mar Vermelho. Aqueles atos não se repetem na história. São atos específicos. Então, quando nós chamamos revelação dentro de um processo, eu estou falando de atos objetivos históricos. Isso é palpável, está revelado ali no texto. São atos diretamente que acontecem assim. Esses atos objetivos são o quê? No Novo Testamento: a encarnação, a expiação, a ressurreição de Cristo. Já os atos na esfera subjetiva, o que é a esfera subjetiva? A redenção. Por que subjetiva? É porque a revelação salva alguns, não todos. E aqueles que creem nessa verdade são redimidos. Na medida que a revelação avança, haverá redenção. Essa redenção, ela é subjetiva, porque nem todos vão alcançá-la, mas a objetiva, todos poderão saber dela, mas nem todos serão salvos por ela. Esse é o ponto em tela aqui. Se eu ainda avançar um pouco nesse conceito, eu espero a sua paciência nisso, irmãos, porque é muito importante para o nosso ponto. A revelação somente acompanha o processo objetivo central, e isso explica por que a redenção vai além da revelação. Ora, a revelação ela vai terminar, mas a redenção não. Veja, ela vai além da própria revelação. A revelação divina, ela vai começar e vai terminar. Haverá um tempo que ela vai terminar. E quando ela terminar, ela não deixará de redimir. Então, elas não são linhas que acontecem exatamente ao mesmo tempo. Elas acontecem, elas coexistem. Mas haverá um momento que não haverá necessidade histórica de nenhum evento redentivo, mas haverá continuamente a necessidade de salvação daqueles que creem na revelação bíblica. A revelação vai parar, a revelação vai ter um fim, a revelação vai concluir, a redenção, ela vai permanecer. A redenção subjetiva e individual não começou quando a redenção objetiva central se encerrou. Elas existem lado a lado desde o princípio. Lado a lado. Preste atenção nisso, irmãos. Lembre-se que Williamson, na obra dele sobre o Espírito Santo, ele disse, ou melhor, sobre a confissão de fé, ele disse: não há entendimento da obra da redenção. A lógica que ele estabelece, ela é preciosa. Ela diz assim, eu vou repetir as palavras dele para você compreender o nosso ponto. Em essência, é o resultado de uma falha em compreender o ensino bíblico acerca da história da redenção. A própria Bíblia deixa claro que há muitas coisas na história da redenção que não podem e não irão se repetir. Jamais acontecerão coisas que foram específicas na obra da redenção, que é a revelação estabelecida por Deus. Quando nós não compreendemos isso, então acontece que nós não conseguimos discernir. Veja, haverá um tempo na progressividade da revelação que ela cessará, ela vai terminar. Não haverá mais necessidade de nenhuma outra revelação. Nós teremos a necessidade da obra do Espírito para iluminar a nossa mente, para compreendermos as coisas que foram reveladas e estão registradas na palavra de Deus. Primeiro passo e fundamental aqui, primeira característica do que se chama da revelação bíblica, ela tem um caráter progressivo. Ela vai se manifestando até concluir o seu tempo.
A segunda característica, irmãos, da revelação, eu quero que você preste atenção comigo, é o caráter histórico. A real incorporação da revelação na história. Qual é o grande passo disso? Você imagina que na época de Gerhard Voss, na época dos filósofos dessa época, havia um debate interessante, que o sobrenatural não entrava na história. Então, a história não tinha a ver com o sobrenatural, a história era objetiva, o sobrenatural era subjetivo. E o que é que Gerhard Voss está dizendo aqui? Ele está mostrando que o sobrenatural adentrou a história por meio da revelação. E como se deu a revelação? Na progressão e no tempo. Então há um caráter claro da encarnação do Deus eterno na história. É a história sendo a revelação do Deus eterno, não é? O processo da revelação não é somente concomitante com a história. Preste atenção nisso, irmãos. Mas se torna encarnado na história. Esses atos com duplo aspecto não acontecem primariamente para um propósito revelatório. Seu caráter revelatório é secundário. Primeiramente, eles possuem um propósito que transcende a revelação, tendo uma referência divina em seu efeito. Então, o que Gerhard Voss está dizendo? O fato de Deus se revelar, primeiramente, diz respeito a Ele mesmo. Ele é um Deus que se revela. É um ato dele, é um ato divino. Isso diz respeito à essência e os feitos de Deus. Ele diz, e concomitantemente, isso é, na dependência disso, ele acrescenta, irmãos. Ele diz assim, esse caráter secundário, não é, diz respeito a uma referência humana para a instrução. Deus se revela, porque Deus, como um ser triuno, ele se comunica. Veja, façamos o homem, o Deus triuno se comunica. Há comunicação interna na Trindade, é da natureza de Deus. Agora, para o próprio homem, há um elemento específico, em que ele diz assim, há uma referência divina e uma referência humana para instrução. Esses atos revelacionais nunca são totalmente permitidos falar por si mesmos. Ora, você não tem... Aconteceu, por exemplo, a terra, o dilúvio aconteceu, mas ninguém explica o dilúvio, não há nada. Não houve anúncio, não houve explicação do que aconteceu, não houve nada. Imagina, Deus liberta o povo do cativeiro egípcio. Não houve fala, não houve discurso, não houve nada, apenas o ato histórico. A história em si não se explica. Entenda isso, a história em si não se explica. E por que isso é tão importante nesse contexto, irmãos? Veja, esses atos nunca são totalmente permitidos falar por si mesmo. Eles são precedidos e sucedidos pela palavra revelação. Qual é a ordem usual? Primeiro a palavra, então o fato, depois de novo a palavra interpretando. Veja como se dá o processo. Deus fala, acontece o que ele fala, e depois do que acontece ele fala interpretando. Então, vamos pensar aqui no Novo Testamento rapidamente, irmãos. Veja só, os evangelhos registram um fato redentor revelatório. Mas antes disso, o que é que acontece? O Antigo Testamento, ele traz a palavra preditiva. Eles anunciam que Cristo viria. O que é que os evangelhos narram? Que aquilo que foi anunciado pelos profetas aconteceu. E o que é que as epístolas vão fazer? Elas vão interpretar a obra de Cristo. Eu tenho a fala, eu tenho o fato e eu tenho a interpretação do fato. Tudo isso dentro da própria revelação. Fala, realidade e explicação. Entenda que não é possível acontecer alguma coisa sem que haja explicação revelacional. Os fatos precisam ser explicados porque foram prometidos pelo próprio Deus. Se você, por exemplo, pegar Romanos capítulo 1, verso de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz assim,
que ele foi chamado por Deus, né, para que anunciasse o evangelho de Deus. Ele é chamado por Cristo para anunciar o evangelho de Deus. Aí no verso 2 ele diz: esse evangelho que foi pré-anunciado pelos profetas. Aí no verso 3 ele diz, cujo conteúdo é o seguinte, que trata sobre o Filho de Deus, que segundo a carne é da descendência de Davi. Ele está dizendo, foi anunciado pelos profetas, que fala de Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aí o verso 4 diz, e é proclamado com poder Filho de Deus na ressurreição, quando ele ressurge dentre os mortos. Paulo ali está dizendo, ele está encapsulando toda a história, dizendo, o evangelho de Deus, que foi pregado foi anunciado no Antigo Testamento, cujo conteúdo é Cristo, Filho de Deus, que segundo a carne é descendente de Davi, e que é anunciado ao mundo com poder pelo Espírito da ressurreição. Eu tenho toda a estrutura estabelecida. História não pode servir ela não tem um fim em si mesmo. Em si mesma, a história, ela funciona. Há uma palavra, ao evento e a interpretação do evento. Imagina que isso tem a ver literalmente com todo o conceito que nós temos daquilo que se chama a necessidade de atos revelacionais hoje ainda. Nós precisaríamos de toda essa estrutura novamente para que pudesse existir. Aí eu tenho o terceiro e o penúltimo tópico, né? A natureza orgânica do processo histórico. Então, a primeira característica da revelação, ela é progressiva, não progressista, por favor. A revelação, ela é progressiva, aí ela é histórica e ela é agora orgânica. O que é que tem a ver organicidade? A natureza orgânica explica muita coisa para a gente. Vou explicar por quê. Às vezes é contestado que o pressuposto do progresso na revelação exclui sua perfeição absoluta em todas as fases. Então alguém diz assim, ora, eu não entendo, ora, houve a criação, depois houve a queda, depois houve o dilúvio, depois Abraão foi chamado, e depois veio a cativeiro egípcio. Mas o que é que isso tem a ver com toda a revelação bíblica? Qual é a lógica de uma coisa associada à outra? O que é que tem a ver com uma coisa ou outra? Se fosse apenas, irmãos, progressiva, ela não teria o caráter orgânico. Ela precisa ser orgânico e progressivo, para que cada parte que avance da semente faça sentido ao anterior. Então preste atenção nisso. Algumas vezes é contestado isso, né? O progresso orgânico vai do estado germinal até atingir o crescimento pleno. Mesmo assim, nós não dizemos que qualitativamente a semente é menos perfeita do que a árvore. Deixa eu ali só colocar a coisa da seguinte maneira, irmãos. Quando eu penso nisso, né, eu penso, por exemplo, como é que foi que Adão foi salvo? Eu creio que Adão foi salvo e as razões, acredito, que estão ali, são várias razões. Mas a principal delas é a manifestação de fé no capítulo 3, na narrativa da queda, quando ele no verso 19 ouve que eles vão morrer porque pecaram, vão se tornar pó porque do pó vieram. No verso 20 do capítulo 3, ele então dá o nome à sua mulher, no contexto de morte, dizendo, ela se chamará Vida, Ravá, que é o nome para Eva, ela vai se chamar Vida. Ele creu na promessa de que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E no verso seguinte, Deus vai e o cobre com pele de animal. No verso 21, ele vai fazer isso. No capítulo 4, você vai ter a história de Caim e Abel, que são filhos de Adão e Eva. Ali é uma bifurcação na história. No verso 16 do capítulo 4, Caim diz, Caim se aparta do Senhor e vai para o oriente do Éden. Ele se aparta da presença de Deus. E o verso 17 do capítulo 4, então, passa a narrar a genealogia de Caim, que é a parte da genealogia de Adão, que está no capítulo 5. Quando começa a genealogia de Adão no capítulo 5, Caim não pertence a ela, mas Sete, que substitui Abel.
Na sequência da genealogia, você tem Enoque e você tem Noé, de onde virá a restauração da terra que Deus havia amaldiçoado. Na própria genealogia parece claro que Adão creu no Senhor. Mas como foi que ele foi salvo, irmãos? Que verdade ele conheceu? Ele conheceu a verdade na forma de semente, que o Senhor proveria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Paulo diz aos Gálatas: nascido de mulher, sob a lei, Jesus Cristo. Ele creu nessas verdades e por isso ele foi salvo. Essa verdade que foi anunciada ali, ela foi anunciada em forma de semente. Essa semente, então, ela vai germinar e ela vai se desenvolver por toda a Escritura até o ápice revelacional, quando Cristo chega, a ponto do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14, dizer: na sua morte, Jesus Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus, na morte, esmagou a cabeça da serpente, como anunciado ali no capítulo 3, verso 15 do livro de Gênesis. Aqui eu tenho organicidade. Como foi que Jesus disse para os judeus e fariseus ali perto dele, que Abraão viu o seu dia e se alegrou? Veja, irmãos, quando foi que Abraão viu o dia do Senhor? Quando foi que Abraão viu o dia do Senhor e ficou contente e se alegrou? Como foi isso? E se regozijou, como diz o texto. Provavelmente o que ele está descrevendo ali foi no dia em que Isaac ia ser imolado e que o cordeiro é mostrado a ele que morre no lugar do seu filho. Jesus disse que ele viu o dia do Senhor. É por isso que o autor da carta aos Hebreus conceitua a fé, dizendo: a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Convicção, o que eu espero. Eu não vejo, mas eu aguardo, eu espero, eu tenho certeza. A fé, ela traz isso, ela antecipa o que não está presente. Com que base, por exemplo, Abraão, irmãos, naquele momento, depois da sua morte, no capítulo 25 do livro de Gênesis, é descrito no capítulo 26 como alguém, como diz Gênesis 26, verso 5, alguém que cumpriu toda a lei de Deus, a lei, mandamento, estatutos. De onde vem a ideia de que Abraão cumpriu toda a lei de Deus? Nós sabemos quanto ele pecou na sua história. Como Salomão ora no dia em que começa a construção do templo, dizendo que o Senhor o abençoasse, como abençoou seu pai, porque o seu pai fez tudo que está na lei do Senhor. E nós conhecemos os pecados de Davi. Da mesma maneira que eu e você somos contados perfeitos, a justiça de Cristo foi imputada a nós. Eles, pela fé, receberam a mesma realidade e são contados como perfeitos, como quem cumpriu toda a lei. Se não for a organicidade dessa verdade, eu não posso pensar no futuro. Aí alguém imaginar, eles acreditavam que eles seriam salvos com um cordeiro que era imolado, com um touro. Nós acabamos de ler em Isaías, no Salmo 50. Ora, se eu tivesse fome, eu pediria a vocês: acaso alguma coisa vocês podem me entregar? Eu sou o dono de tudo, acaso tenho eu fome? Como vocês podem achar isso? Lembra que ele disse por meio de Samuel a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Você lembra do Salmo 40, nas palavras de Cristo, dizendo: Senhor, sacrifício não quiseste, mas no livro está escrito a meu respeito: eis-me aqui, farei toda a tua vontade, cumprirei todos os teus mandamentos, farei tudo o que o Senhor requer de mim. Por quê? Porque o sistema sacrificial era temporário, era imperfeito e apontava para aquele que era perfeito e único. Isso só é possível por causa da
organicidade da revelação. Em cada etapa havia isso. Ainda podemos levar adiante, irmãos, e pensar no seguinte, nesse tópico, por favor, não é? Veja que quando olhamos para o texto sagrado e pensamos assim, como que Deus se revela na história de maneira tão diversa, mas é que é a glória do Deus que se revela historicamente, organicamente, de tal maneira que um salmo, um livro profético, uma narrativa, por mais diversa no seu caráter literário, aponta para a mesma verdade, que é o objetivo final da revelação. Haveria um tempo em que toda aquela estrutura cessaria, aquilo tudo passaria com a chegada de Cristo. Tudo isso chegaria a um fim orgânico, progressivo, histórico. E por último, adaptável. Deixa eu mostrar isso para vocês um pouquinho. Por que adaptável, irmãos? Veja, Deus não se deu a conhecer com um propósito primariamente intelectual. Deixa eu explicar isso a vocês. Deus não se deu a conhecer apenas com a ideia primária da intelectualidade. Não desconsidere isso, é claro, não é? A mente verdadeiramente piedosa, não é? Ela vai compreender isso e viver para isso. Mas não é o fim meramente informativo. O Evangelho me ensina a conhecer a Deus. E diz o seguinte: conhecer a Deus é vida eterna, diz lá o Evangelho. Porém, o conceito de conhecimento deve ser entendido num aspecto, irmãos. Conhecer significa reproduzir a realidade de uma coisa na consciência. A ideia bíblica é de ter a realidade de alguma coisa interligada com a experiência íntima da vida. Deus não se revelou numa universidade, Deus não se revelou num mundo acadêmico, Deus se revelou no pacto, na estrutura da relação dele com o povo. Foi no meio de um povo que ele se deu a conhecer. Deus deseja ser conhecido dessa maneira. A revelação se deu no meio de um povo histórico. O ambiente da revelação não é uma escola, mas um pacto. Falar sobre revelação como uma educação para a humanidade é uma maneira racionalista e não escriturística de falar. Tudo o que Deus desvendou de si mesmo veio em resposta às necessidades religiosas, práticas de seu povo, à medida que essas emergiam no curso da história. Cada detalhe vai surgindo no curso da história. Deus não joga toda a revelação num único ato. Vai nascer da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu vou aprender que o cordeiro vai sofrer, vai ter o calcanhar ferido. Eu vou aprender que o Redentor, para me redimir, ele vai passar pelo sofrimento. Eu vou aprender que para ser salvo, eu creio naquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Toda a verdade encapsulada num único verso. Num único verso. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque aqui eu aprendo uma coisa importantíssima para essa doutrina. Haverá um fim para a revelação. Quando será o fim? Essa é a pergunta que precisamos responder agora. Mas a revelação caminha para um fim. Não apenas no sentido de finalidade, mas de conclusão mesmo. Haverá um término para a revelação. E durante todo esse processo, nós aprendemos uma coisa importantíssima.
muito do que foi ordenado aqui não vai mais ser praticado em outro momento. O Senhor ordenou a circuncisão, mas Ele escreve aos Gálatas no capítulo 5, aquele que se circuncidar, Cristo de nada lhe aproveitará. Você percebe que havia um momento, havia uma realidade, havia um tempo para aquilo, e aquilo passou, até que chegou para onde aquela verdade apontava, o objetivo último daquela verdade. Quando ele chega, aquilo cessa, aquilo termina. Aquilo cessa, aquilo se conclui. Agora, eu preciso encaixar um ponto para a segunda palestra minha, na sequência. Nós temos, por exemplo, como é que eu sei que os apóstolos que trouxeram revelação bíblica, como é que eles trabalhavam? O que era que dizia que eles eram chamados? O que era que marcava esses apóstolos como aqueles que foram chamados por Deus para trazer a revelação divina? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 12, eu queria que você, por favor, abrisse o texto comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, irmãos. Especialmente o verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. 12. Deixa eu ler a partir do verso 11. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Eu apresentei a vocês as credenciais daqueles que tinham essa condição dada por Deus de revelar a vontade de Deus ao povo. Essas as credenciais: sinais, prodígios e poderes miraculosos. Ainda na mesma pegada, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, por favor, irmãos, abra o texto sagrado. Hebreus, capítulo 2, nos versos 1 a 4, ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Sinais, prodígios e vários milagres. Eles foram aqueles escolhidos no Novo Testamento para esse propósito. E o que atestava que eles eram aqueles vocacionados eram os sinais e prodígios e os milagres que eles faziam. O que nós estamos então fazendo aqui agora? Se a revelação tem esse caráter e ela vai ser concluída, é necessário então dizer que toda vez que a revelação se manifestou, ela se deu também
na manifestação de milagres, de sinais e de prodígios. Era assim, era atestação de que aquilo que estava sendo dito era a palavra de Deus. Se a revelação vai ter um fim, é necessário entender que todo o processo revelacional também terá um fim. Esse é o ponto. E é isso que nós vamos abordar na segunda palestra, se o Senhor nos permitir. Aqui, agora, nesse primeiro momento, o nosso objetivo era tentar lhes conduzir na percepção inequívoca de como funciona a revelação de Deus e que ela, de modo orgânico, histórico, progressivo e adaptável, ela se manifestou até quando concluiu toda a revelação que nós temos hoje em nossas mãos, as sagradas Escrituras. Vamos falar sobre isso um pouco mais